Hoje nós vamos falar um pouco sobre a rinoplastia, que é a cirurgia que tem por objetivo remodelar a forma do nariz. O nariz ele é composto por cartilagem, osso, pele e mucosa. Essas estruturas anatômicas são tratadas durante a rinoplastia. Então, por exemplo, o osso. A parte óssea, que é a metade superior do nariz, a gente pode raspar, a gente pode afinar, estreitar ou serrar esse osso. A parte cartilaginosa, que é a parte mais mole, geralmente a gente remodela essa cartilagem. E essa é a diferença entre a cirurgia feita antigamente para a cirurgia moderna. Na cirurgia antiga se retirava material, se deixava o nariz pequeno, o nariz muito curto, e ficava estigmatizado que a pessoa tinha feito uma cirurgia no nariz. Hoje em dia se remodela, se recoloca na posição aquilo que está fora do lugar, se lixa aquilo que está em excesso e deixa o nariz mais harmônico, mais fino, mais delicado, que é o objetivo da rinoplastia atual. Existem ângulos na face, que esses ângulos determinam quanto você deve encurtar no nariz. Então, por exemplo, o nariz masculino. O nariz masculino, ele deve ter no máximo 90 graus entre o nariz e a boca. Se ele tem um ângulo mais aberto, um ângulo mais obtuso, ele tende a parecer com o nariz feminino. Então, a mulher suporta o ângulo de 110 graus, o homem não, porque senão fica muito feminilizado o rosto masculino. Com o envelhecimento, o nariz se modifica. Então é comum que quando a pessoa envelhece, o nariz começa a cair. A pessoa, o nariz está descendo, está caindo. Então, quando a gente faz a cirurgia plástica numa paciente jovem, já temos essa preocupação de estruturar o nariz, de colocar um enxerto cartilaginoso, chamamos de estaca. Essa estaca mantém o nariz na posição, mesmo durante o processo de envelhecimento. Então, a pessoa envelhece e o nariz não cai mais como cairia se não tivesse feito a cirurgia. Muitas atrizes, muitas pessoas famosas fazem a rinoplastia, às vezes, numa idade muito cedo, 17, 18, 19 anos, que é geralmente essa faixa etária que se opera o nariz. Mais tardiamente, são os homens que têm um certo temor da cirurgia ou pessoas que têm alterações funcionais. Então, o nariz é entupido, a pessoa não respira bem e, por alguma razão, não consegue tratar com medicamento e precisa fazer a cirurgia para tratar essa obstrução nasal. Então, nesse momento, a gente aproveita a oportunidade e faz uma cirurgia estética junto com a cirurgia funcional do nariz. Eu tenho aqui alguns modelos, alguns exemplos de pessoas famosas que fizeram a rinoplastia. São cirurgias muito sutis, muito delicadas, mas que você realmente percebe a diferença que dá no ar mais descansado, no ar mais suave, porque o nariz com a ponta caída, com a giba muito alta, com o dorso elevado, dá um aspecto de envelhecido numa pessoa jovem. Quando você faz essa cirurgia, você consegue dar jovialidade a ela, graça e beleza ao rosto. Se você vê as histórias infantis, quando a pessoa quer caracterizar uma bruxa, o que caracteriza a bruxa? É aquele nariz curvo, com a ponta caída, às vezes coloca até uma verruga, um sinal no nariz. A princesinha tem o nariz arrebitado, curtinho, levantado. Então a pessoa, até a bondade e a maldade é representada no cinema pelo formato do nariz. Então eram essas as considerações que eu tinha a fazer hoje sobre cirurgia do nariz. E quem tiver mais alguma dúvida, quiser se interessar pelo assunto, pode encontrar mais informações no site georgeregis.med.br.